Esse texto, irmãos, ele é interessante porque nós percebemos aqui que a mensagem aqui fala de escolha, fala da necessidade. Não é? Imagina só o Senhor Jesus entrando dentro da sua casa. Parece muito normal Marta querer receber os irmãos na casa dela e servir os irmãos e preparar o que é necessário, não é? E na verdade, às vezes a gente não entende. A gente quer fazer muitas coisas. Na nossa vida mesmo, a gente tem muitas coisas por essencial e por importante. Mas esse texto aqui, ele mostra que acima de todas as coisas que podem ser sim importantes na nossa vida, tem algo que é mais importante, que é necessário. E o Senhor Jesus ensina, não é? Verso 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Então Marta escolheu trabalhar ali naquele momento enquanto o Senhor Jesus falava. O Senhor Jesus pregava o Evangelho. O Senhor Jesus falava da vida eterna, da salvação. E nesse momento, é momento de parar. É momento de ouvir o Senhor Jesus. Então, Maria tomou essa decisão. Não é? Sentou aos pés de Jesus e estava ali ouvindo ele falar. Ele falar das grandezas de Deus, falar da salvação e da vida eterna. Foi uma decisão que ela tomou. E essa é uma lição para a igreja, né, irmãos? Uma lição para todos nós. Então existe um momento de parar tudo. Não é? Parar tudo. Eu preciso de Jesus, eu vou ouvir Jesus falar. Eu vou ouvir, eu vou aprender, eu vou me alimentar. E foi o que aconteceu aqui. O Senhor Jesus deixou uma lição, não é? Para todos que estavam ali e para nós, no dia de hoje. Glória a Jesus. No capítulo 12, aqui à frente, irmãos, os irmãos vão perceber também uma decisão. A partir do verso 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola. Então, isso aqui que aconteceu no início é um fato. Não é? Um homem procurou Jesus para resolver causas particulares. E o Senhor Jesus falou: Eu não vim para isso, tá? Eu não vim para isso, não. O meu trabalho não é esse. Não quer dizer, irmãos, que nós não vamos levar os nossos problemas, nossas ansiedades para Deus. Mas foi um momento que o Senhor Jesus trouxe aqui sabedoria, né? Um momento que o Senhor Jesus trouxe o Evangelho, aproveitou esse momento para trazer a palavra, porque naquele momento ele poderia estar preocupado com o que é mais importante, né? Afinal, a salvação chegou aos homens, a vida eterna. Então tinha muitas coisas que ele deveria estar preocupado naquela hora. Né? Então, é claro que nós já passamos dessa fase, né? Já conhecemos a salvação, já fomos introduzidos em Cristo, e muitas vezes a ansiedade, a dificuldade na nossa vida nos traz, às vezes, né, aflição, e a gente leva a oração ao Senhor para resolver alguma situação. Não é? E não é pecado isso. Mas nesse momento aqui, onde ele deveria procurar a vida eterna em Jesus, ele estava querendo resolver algo porque viu em Jesus poder, né, nas coisas que ele fazia. E o Senhor Jesus propõe uma parábola e vai dizer, né? A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: O que eu farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens por muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, se a gente não considerar a salvação, se a gente olhar para a nossa vida sem Jesus, né, que é o que os judeus faziam antes de Jesus, não tinha vida eterna. Então a vida desses homens, né, como Salomão mesmo dizia, né, é aproveitar o dom que Deus deu para eles, né, que era de possuir bens e ter uma vida longa e plena. Né. Esse era um dom de Deus, segundo a sabedoria de Salomão. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo muda. Então eu preciso o quê? Ser rico para com Deus. Eu preciso ter a minha salvação firme. E não bens para muitos anos na vida. Então aqui é um momento também em que mostra um homem que já tinha conseguido algo para o seu sustento. Mas ele não queria só isso. Ele queria folga, ele queria tranquilidade para muitos anos. Ele queria sentir confiança nos bens que possuía. Ele tomou uma decisão: não, eu não vou parar de trabalhar, eu vou continuar, eu vou multiplicar, eu vou garantir a minha segurança. E a palavra está dizendo: olha, isso não é segurança para ninguém. Não é segurança. Você vai
juntar tesouros nesse mundo aqui e pode ser que hoje seja o seu último dia na Terra. Você precisa estar bem com Deus. Você precisa estar firme com Deus. Você precisa estar de pé. Então, a juntar tesouro no céu e não nesse mundo, né? E ele conclui no verso 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. No capítulo 18 aqui, irmãos, de Lucas, vira algumas páginas aí, verso 28. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. Os irmãos percebem no texto que fica claro que quem faz isso faz tomando uma decisão. É uma escolha. Deixar pai, mãe, irmãos, mulher e filhos pelo reino de Deus. E isso quer dizer, né, irmãos, que não quer dizer que a gente vai abandonar a nossa família, vai abandonar os nossos filhos. Mas quer dizer o quê? Que nós vamos colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Colocar o reino em primeiro lugar. É uma decisão. Uma decisão. Quando a gente faz isso, automaticamente, muitos desses aqui que foram citados vão se sentir menosprezados, desvalorizados, né? E a gente muitas vezes vai ser constrangido a colocar a nossa fé em prática e realmente mostrar que isso aqui é uma verdade na nossa vida. Em Mateus, volta aí, Mateus 22, verso 1. Então Jesus respondendo tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. E eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, o fim dessa parábola ele é muito interessante. Porque os irmãos percebem muitos são chamados e poucos escolhidos nesse momento. Então é um momento que o convite é para todos. Ele fez um convite e as pessoas começaram a arrumar desculpa, né? Então, sempre há uma desculpa. O convite foi lançado e sempre tem uma desculpa. Para as pessoas que abandonam Jesus, se você conversar, elas vão sempre dar uma desculpa. Não é por causa disso, não é por causa daquilo. E o tempo vai passando e a pessoa vai esfriando e vai se afastando e se afastando e se afastando, ao ponto de não ter mais luz nenhuma de Cristo nela. Então aqui, é claro que a parábola ela traz também um pouco da revelação, né? O povo de Israel rejeitou Jesus Cristo. O povo de Israel matou os profetas que anunciavam a vinda de Cristo, que revelavam o Senhor Jesus. Fala um pouco disso, sem dúvida nenhuma, mas ela está trazendo o conhecimento mesmo das pessoas que recebem um convite para uma festa, para as bodas desse Senhor, e fazem pouco caso. Fazem uma escolha, na verdade. Tomam uma decisão. Então, quando ele fala, por exemplo, desse que estava ali mas não estava vestido de vestes nupciais, né? Mostra muitos que decidiram, tomaram a decisão, desceram as águas, foram introduzidos em Cristo, mas não foram lavados, não foram transformados, né? Então, veja que a decisão, ela transforma aquele que tomou posse, né? Então, eu recebo um convite, aquilo é importante para mim, eu marco na agenda, eu me preparo. Quem vai para uma festa, né, quem gosta de levar presente, por exemplo, às vezes tem até que fazer uma economia, né, para levar um presente para aquela festa. Prepara uma roupa, não, eu não vou de qualquer jeito, eu vou bem arrumado. A festa é importante, né? O anfitrião, quem me convidou, merece que eu esteja lá bem preparado, né?
bem alinhado, bem arrumadinho para essa festa. É a figura, né, de um convite muito especial. O revestimento, na verdade, quando a gente fala de reino dos céus, quem dá é Deus, né? Nós mesmos não somos capazes de nos purificar por nós mesmos. Mas quando nós nos colocamos diante de Jesus, diante da sua palavra, a palavra de Jesus nos transforma, nos purifica, nos reveste para aquele dia. Então esse aqui é também um exemplo de alguém, e eu já ouvi, né, infelizmente de alguns irmãos até, né? Não, se eu não pecar, se eu não adulterar, se eu não fornicar, eu continuar ali, não preciso andar com os irmãos, não preciso ter comunhão com a igreja. Mas vai ser lavado por quem? Vai amar quem? Vai cumprir com o mandamento de Jesus de amar como ele amou? De que jeito? Então, é uma pessoa que vai ser encontrada naquele dia sem as vestes nupciais, né? Então, o convite de Jesus e a decisão do cristão, ela é muito importante, não é? A decisão de andar com Jesus. Por quê? Porque essa decisão vai fazer você ser um escolhido. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, naquele dia, mostra, no meio da escolha ali, porque a palavra diz que serão separados os bodes das ovelhas, né? Naquele momento ali é separado, é escolhido aquele que creu, aquele que perseverou, aquele que guardou a palavra, aquele que tomou uma decisão de andar com Jesus, daquele que não. Então, ele é escolhido, né? E não uma predestinação, né? E vamos encerrar em Filipenses, irmãos. Vou pegar o exemplo aqui do apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 3, verso 1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. E aí, irmãos, agora ele vai falar dele, né? Então, ele está dando um ensinamento aqui para os filipenses, por causa do judaísmo, né? Todo lugar que ele ia, estava lá o judaísmo querendo entrar na igreja. E aqui não é diferente. Então ele está ensinando os irmãos a se libertar do judaísmo. Nada de circuncisão, né? E aí, então, ele vai falar do judaísmo da vida dele. Verso 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, ele teve um momento de lucidez e tomou uma decisão. Ele abandonou o judaísmo, ele se desfez. Como que ele se desfez? Porque ele não deixou de ser romano, cidadão romano. Ele não deixou de ser da tribo de Benjamim. Mas ele se despiu dessas coisas. Por exemplo, ele decidiu não ter mulher. Por quê? Foi uma decisão. Eu vou ser usado por Deus para levar o evangelho. Não vai ter nenhum impedimento que vai me atrapalhar de dar fruto para Deus. Foi uma decisão que ele tomou. Então os irmãos percebem que é uma escolha. Então ele entendeu, foi o dom que ele tinha de pregar o evangelho, de viajar, de aniquilar, até a sua profissão. Não é? Ele fazia de tudo pelo evangelho. Então aqui ele dá um exemplo, para que ele possa ganhar a Cristo. Então, para que nós possamos ganhar a Cristo, nós vamos ter que colocar Jesus em primeiro lugar. E a palavra não está dizendo para você parar de trabalhar. A palavra não está dizendo isso. Mas colocar Jesus em primeiro lugar. E é claro que isso vai fazer, sim, diferença na sua vida. Muito provavelmente, se você dedicasse todos os seus esforços para ganhar dinheiro, financeiramente a sua vida seria diferente. Eu já vi gente dizer assim, porque não adianta você querer ganhar o mundo todo, tal, porque se você abandonar a Deus, ele não vai abençoar a sua vida. Eu já vi gente jogando praga e falando coisas, né, como se Deus fosse te punir. Sendo que, na verdade, é lógico que Deus vai te abençoar no pouco, né, do seu trabalho. Muitas vezes você vai ser abençoado, sim, as coisas vão prosperar, mas Deus vai te dar sabedoria, né, para conduzir sua vida com sabedoria, os seus recursos também, para você não andar como você andaria sem Cristo. Mas o fato é, irmãos, que as pessoas desse mundo que trabalham, que estudam e se esforçam, essas pessoas têm um retorno. Isso existe, isso é natural. Deus não vai pôr a mão e interferir na vida de ninguém que trabalha e que estuda. Porque se essa pessoa trabalha e batalha e estuda, ela vai conquistar muita coisa mesmo.
O problema é o cristão ficar olhando para essa pessoa e desejando ter o que ela tem. É isso que não pode. Nós temos que sermos satisfeitos com aquilo que nós temos, sabendo que o que nós temos, dinheiro nenhum compra. Dinheiro nenhum desse mundo. E trabalho e esforço nenhum vai conquistar aquilo que Jesus conquistou por nós, né? A salvação das nossas almas. Estejamos nós contentes e façamos, né, como Maria. Não é isso? Maria, não Marta. Escolher a boa parte. Jesus está falando, vou ouvir Jesus falar. Amém, irmãos? Vamos aprender de Cristo e dedicar as nossas vidas pelo Evangelho, né? E sem dúvida nenhuma, naquele dia nós ouviremos: vinde o que vos está preparado. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer. Irmão Luiz, você agradece, meu irmão?